Dá uma olhada nessa operação de scalp aqui, ó. Tá formando uma barra de força, eu vou armar uma operação, ó, com respiro. Order submitted. Está respirando, entrou na operação, tá? Vou ativar o break-even automático. É uma ferramenta automatizada que faz toda a operação por mim. Olha só, quando ela chega a 80%, ele puxa para o break-even automático, ó. Target filled. Isso é uma operação de scalp na abertura do Nasdaq em M1. Quer entender como isso funciona? Assiste esse vídeo aqui. Essa ferramenta funciona sempre a favor da tendência. Por exemplo, olha só, está formando uma barra verde, tá? Significa que é uma barra de compra. Então, eu posso ou armar direto, que quando fechar ele vai comprar, ou então armar com respiro. Armei com respiro, escolhi um alvo de 50-50 ticks, ó, tá respirando, Order faz submitted. um pullbackzinho, quando ele volta ele entra na operação. Posso botar um break-even automático, ou posso simplesmente puxar para o break-even. Target filled. Então ele executou o break-even automático e depois fechou no nosso take. Então você arma a operação e a ferramenta realiza a operação sozinha. Sua única decisão é puxar para o break-even ou não. Bom, e quais são os parâmetros para os gatilhos? Uma barra verde, compra, e uma barra vermelha, ela vende. Este é o parâmetro número 1. E o parâmetro número 2, o tamanho mínimo da barra. Então, a barra tem que atender um tamanho mínimo em pontos para entrar na operação. E o terceiro parâmetro é o tamanho máximo da sombra de fechamento da barra. Isso é em percentual. Por exemplo, high menos o close na barra de compra e o close menos o low na barra de venda. Então existe uma configuração de tamanho de sombra máximo para você entrar numa operação. Isso tudo parametrizável e configurável. Por exemplo, olha aquela operação que eu mostrei para vocês no início. Ele fechou com um tamanho de barra de 38,25 pontos. E o tamanho da sombra ficou em apenas 7,2%. Então era uma barra verde com um tamanho mínimo de barra e tamanho máximo de sombra exigido e configurado por mim. Então, só para conferir, barra de força verde ou vermelha com pouca sombra, compra ou vende. Um martelo de alta ou um martelo de baixo também é uma barra de força com pouca sombra, compra e vende. Agora, por exemplo, aqui, ó, nós temos um martelo fechando para cima, só que porém ele fechou vermelho, né? E aqui também temos um martelo de baixo, fechando para baixo, só que fechou verde. A ferramenta não vai executar a operação, porque a gente tem uma sombra aqui, ó, muito grande, ó. Então a ferramenta não executa a operação automática nesse tipo de barra. Mas você tem botões de compra e venda manual, que você pode acionar manualmente. Bom, a ferramenta ela tem diversas configurações. A primeira configuração dela é o tamanho do lote, pode ser 1, 2, 3, enfim, você define. A segunda configuração aqui, ó, ela vem desativada, mas você pode ativar os botões manuais de compra e venda. Aqui você tem 4 configurações de Take Profit e Stop Loss. É aquelas configurações que ficam lá para nós selecionar. Aqui você tem a configuração dos botões que movem o Take Profit e Stop Loss. Isso aqui é em ticks, tá? Então, se botar 2, ele vai mover de 2 em 2 ticks. Se botar 4, ele vai fazer de 4 em 4 ticks, que dá um ponto no caso do mini do Nasdaq. Aqui o tamanho mínimo da barra. Então a configuração, aquela que eu expliquei, o tamanho mínimo da barra. Tamanho máximo da sombra. E aqui o ponto de engolfo. Por exemplo, se ele estiver em 0, o ponto de engolfo, quando ela respira, é exatamente no fechamento da barra. Agora, se você colocar 1 aqui, por exemplo, ela vai ficar um tique acima. Aqui o tamanho do respiro. Então, quando armar uma operação com respiro, por exemplo, se botar 8 aqui, ela vai ter que voltar 8 ticks e depois engolfar para entrar na operação. Ou aí o ponto de engolfo pode ser no 0 ou pode ser um tique acima. Você que define. E o respiro, o tamanho do respiro é sempre em relação ao ponto 0, ao fechamento da barra. Aqui nós temos tempo de respiro. Então, está aqui 8 segundos. Se em 8 segundos ela não engolfar, ela sai da operação. Mas pode pôr aqui, por exemplo, 15 segundos. Cada um configura como quiser. Máximo do respiro, por exemplo, 50%. Se ela respirar, se ela voltar em 50% do tamanho da barra, ela vai desarmar a operação. Significa que ela respirou demais, que ela voltou demais. Mas você pode fazer outras configurações aqui. Tem que testar e explorar. Máximo de avanço em relação ao take profit. Essa é uma configuração, por exemplo. Se você colocou um take profit de 40 ticks. E quando abriu a próxima barra, ela já abriu e avançou 20 ticks. Neste caso, ela vai desarmar a operação e não vai mais fazer a operação.
Mas se você colocar aqui, por exemplo, 100%, então ela vai ter que avançar os 40 ticks para desarmar. Ela não respirou, ela avançou direto. Aqui a configuração de auto break-even. Por exemplo, aqui eu deixo em 80%. Você pode colocar até 50%. Então, quando ela chega em 50% do alvo, ela já coloca automaticamente em break-even. Se você acionar o Azinho lá, o botão de acionar o auto break-even. Break-even ticks. Por exemplo, eu tenho 2 aqui, pode colocar 3, 4, enfim. É o quanto de positivo que ele vai colocar. Ele só vai deixar você colocar acionando o botão break-even quando ele estiver positivo acima desse valor. E aqui nós temos as coordenadas. Aqui estão as minhas coordenadas, normalmente ela vem por default 100 e 100, ó. Deixa eu habilitar aqui para vocês verem, ó. Que daí ela vem no cantinho esquerdo aqui. Então aqui você coloca, eu coloco no meu caso aqui para o meu computador, para minha tela, deu 1450 por 300. Habilito aqui, aplico, e ele vem para o local do gráfico. E aqui a gente escolhe a conta, né? Tem que ser a mesma conta que está aqui no gráfico. Mas, por exemplo, se você vier aqui colocar uma outra conta, tá? Veio aqui, habilitou a ferramenta, olha só, ela vai aparecer no gráfico. Mas quando você fizer uma entrada aqui, ela não vai aparecer nessa conta aqui. Ela vai aparecer nessa conta aqui. Então tem que ter muito cuidado com isso. E o modo de operação dela é bem simples, né? Então a gente tem os botões de armar, break even, aqui close ele sai de uma operação ou desarma uma operação, ó. Break even automático, aqui escolhe take profit stop loss, por exemplo, se eu quiser entrar 50-50 aqui, quiser entrar direto, sem, ó, tem no botão de compra aqui, ó. Ordem aberta. Executou a minha ordem, posso vir aqui, puxei para o break even. Posso sair da operação? Posso, só clicar aqui. Cancelada. Como uma nova operação de compra. Ordem aberta. Quero mexer no meu take profit, ó, aumentar ele, diminuir. Quero mexer no meu stop loss, ó. Quero ir acompanhar ele aqui, ó. Stop loss disparado. Acabou encavalando a ordem, mas ela foi executada. Então, a ferramenta tem muitas funcionalidades. Ela foi uma ferramenta desenvolvida por mim para agilizar as minhas operações de scalp. Porém, eu decidi compartilhar com outras pessoas. E ainda tenho vários upgrades que eu quero fazer nela, como trailing stop, ordens limite, e no futuro ela vai ter um copy direto na ferramenta, onde ela vai copiar para várias contas ao mesmo tempo. Então, teste a ferramenta. Qualquer dúvida, tem um grupo do Telegram no site, você pode ir lá pedir informações. Tem um vídeo de instalação dela junto com o link de download. Sugestões são bem-vindas, melhorias ou sugestões de funcionalidade. Enfim, é uma ferramenta feita de scalper para outros scalpers. Espero que ela seja útil para você.